Enquanto artista, o interessante é você buscar o desconhecido. Buscar novas sonoridades, texturas, escutar o outro tocando e ver, tem outras possibilidades de eu fazer uma viola desse jeito. Eu acho que é isso, é jogar para lá, esperar vir para cá e fazer esse ciclo e fazer a coisa acontecer. Isso é o vento ao longe para mim. Meu nome é Hugo Lins, músico de Recife, nascido e criado em Casa Amarela. Toco vários instrumentos, mas escolhi a viola nordestina como meu instrumento, né, para expressar a minha música. Produzo, componho, arranjo, não danço, mas o resto a gente, se for com música, a gente dá um jeito. O Vento ao Longe é justamente esse encontro com o Seba, né, que eu tive há 3 anos atrás, e a gente disse, vamos fazer alguma coisa juntos. Não tinha esse nome ainda, nem tinha, disse, não, vamos fazer. Sebastiano Tini, sou percussionista, nascido na Suécia, radicado no Brasil e cheguei no Rio de Janeiro quando tinha 23 anos e morei lá 8 anos e depois me mudei para Salvador, Bahia, onde eu moro até hoje. E trabalho como músico e produtor musical também. Minha participação começou, na verdade, do encontro entre eu e Hugo, 3 anos atrás, em Cabo Verde. O Hugo estava lá tocando com Renata Rosa e eu estava lá no mesmo festival tocando com Tigana Santana. Moramos no mesmo hotel e ficamos amigos, todo mundo e tal. E eu já gostei muito de Hugo, como pessoa, assim. Eu nem tinha ouvido eles tocarem, só gostei dele, assim, tinha uma vibe boa, como se fala. Depois eu vi o show deles, gostei muito, eles também apareceram no nosso show, então a gente ficou mais amigo ainda. E depois o Hugo me deu os discos dele e eu fiquei mais de uma semana em Cabo Verde. E aí eu escutei muito os discos de Hugo esses dias. E depois eu escrevi para ele, Hugo, eu gostei tanto, obrigado, eu gostei tanto dos seus discos e tal, e depois eu mandei um disco que eu tinha gravado com um músico argentino chamado Ramiro Mussoto, um disco duo, eu mandei para Hugo e tal. E a partir disso nasceu a ideia da gente fazer um trabalho juntos. E agora estamos aqui. Tem uma identificação muito grande, porque a gente já tem uma experiência de gravar e tocar com outras pessoas. Então a gente chega, não tem aquela marra, sabe, de você mostrar uma ideia. Você simplesmente joga a ideia e espera a resposta. Eu gosto muito da intuição. Então o processo hoje tem sido entrando, ouvindo a música uma vez. Nessa, assim, quando a gente está ouvindo, eu tento relaxar muito e deixar a minha intuição dizer para mim o que é que eu vou fazer. Geralmente é aquele momento que estou começando a ouvir alguma coisa e pronto, é isso. Depois vou pedindo, posso fazer isso? Sim, vou lá e faço. Sabe? Pensa o menos possível. Quase não pensa nada, se for possível. Eu gosto. Fui fazendo, foi ensaiando, tocando, daqui a pouco estava construindo, fez a base. Aí fez a base, fez o esqueleto da música, gravou o esqueleto juntos, eu de frente para ele. E a partir daí foi pensando, e agora? Aí aonde vem também a outra parte criativa. O que é que você vai colocar além daquilo para que a música cresça? Hugo trouxe realmente já algumas coisas já preparadas, algumas coisas já praticamente feitas, mas sem a participação de Seba, algumas coisas eles fizeram aqui
Teve 2 músicas que foram já, vamos dizer, premeditadas, já tinha uma ideia, mas não tinha sido feito nada. É um cronograma muito enxuto, um desafio gigantesco para criadores, para artistas. Em 10 dias, você conseguir, pela qualidade do trabalho, sobretudo, você conseguir atingir essas metas que estão ali colocadas em uma planilha, algo muito frio, distante. Impressiona muito pelo processo de trabalho. Então, muito objetivo, apesar de dinâmico, mas muito objetivo. Quantos você Olá, olá. Je vais mettre. C'est la viola. C'est une sorte de guitare. Sonata. C'est pas un autre genre. Tu vois? Bonjour, Ah ouais. bonjour. Bonjour. C'est ça. Il parle très bien français. Ouais. Il a appris le français. Ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment c'est ton petit? Hola. Olá, Olá. Sébastien. Sébastien. Sébastien, Ok. les Ok. musiciens. Alors, Un musicien. oui, Seba est en train d'enregistrer sur les studios Ok. les percus. Oui. Et là, on a fait, là, on commence à faire la mix avec ton cello, avec la percu de Seba. D'autant plus qu'on s'est jamais rencontrés. Mhm. Nous deux, oui, mais moi je connais pas Sébastien. Oui. Donc ça donne encore plus envie, tu vois. Déjà, je trouve ça super le résultat là, de ce que j'ai entendu. Mhm. Mais ça donne encore plus envie de se rencontrer vraiment pour continuer. Alors pour enregistrer d'autres morceaux, pour jouer, pour préparer un live. Oui. Et c'est vrai que c'est un beau départ, tu vois. Oui. J'ai pas encore de Mhm. disque enregistré à distance comme ça avec des océans entre nous. Mhm. Mais en tout cas, l'idée est bonne, tu vois. Et- En tout cas, c'est possible à notre époque Oui, de faire c'est ça. Quoi. possible. Ele é um violoncelista que tem o cello de uma forma diferente. Assim. Eu conheci em 2015, quando ele veio para cá, que a gente fez um trabalho na Mimo, e a gente ficou amigo. E teve uma identificação também musical muito grande, porque eu acho, na verdade, que ele faz um cello que é bastante inovador, rítmico, né, que é difícil para um instrumento clássico. Assim, você tem uma rítmica que ele tem, uma precisão rítmica, uma inventividade, e aquilo ficou na minha cabeça, né, aquela forma dele tocar o cello. Eu disse, eu vou fazer um trabalho com ele também. Quando apareceu essa oportunidade de fazer com o Seba, eu convidei para ele gravar algumas músicas. De lá ele gravou, né? Gravou lá em Genebra o violoncelo dele e mandou pra gente. E ficou muito bacana, porque o Olivier é um músico excepcional. É muito difícil você encontrar músicos, sobretudo artistas de uma forma geral. Eu não vou restringir só a música, mas que transitam a partir da expressão tradicional, mas que pensam isso de uma forma ampliada, atual e apontam para o futuro. Espaço influencia muito forte. Então eu toco completamente diferente, dependendo do lugar que eu esteja, e com as pessoas, talvez até mais ainda, as pessoas, as energias das pessoas. A gente acaba sendo uma mistura das vivências. Nascemos quase em lugares opostos do mundo assim, e mesmo assim a gente tem muito a ver, né? E gostamos muito um do outro, né?
E também tem Olivier, cellista francês, que também tem outras vivências, né? Outras linguagens musicais. Tudo que a gente aprende é através do olhar para o outro e olhar para si mesmo. E transformar isso em uma coisa que se vá além para você se melhorar. Se a gente é um pouco aberto, um pouco sensível, a gente aprende com o outro, né? Do jeito do outro de observar o mundo. Você está ouvindo a Revista Difusora na capital pernambucana, 18 horas mais 1 minuto, e agora a gente segue para aquele momento do dia das entrevistas que a gente recebe aqui no estúdio da Frecaneca, essa dupla, Sebastian Ottini e também Hugo Lins, que vem falar para a gente sobre esse... Então, a melhor parte do intercâmbio é não saber onde vai dar. Ter esse espaço para experimentar, errar, acertar, sem ter medo do futuro. Um violoncelo, uma viola dinâmica, percussão. Então, seja erudito ou popular, mas todos estão relacionados dentro de uma cultura, entre aspas, tradicional. Nem por isso é uma amarra. Isso é uma plataforma de criação, onde se alimenta daquele material vivo, pulsante, mas que aponta para o futuro.